Olá, galera! Aqui quem fala é o professor Flávio Braga de Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão de análise combinatória que caiu no vestibular do ITA. Então vamos lá. Em um decágono convexo, de quantas formas podemos escolher duas diagonais que não se interceptam? Bom, pessoal, a primeira coisa a fazer é o desenho do decágono. Então vamos fazer o desenho aqui. Então nós temos esse decágono. Agora, pessoal, antes de analisarmos a questão, vamos pensar em um outro problema. Se o exercício pedisse o total de diagonais que nós podemos formar com os vértices de um decágono, a ideia seria a seguinte: como o decágono tem 10 vértices, o total de diagonais seria a combinação de 10 pontos tomados 2 a 2 menos os 10 lados. Professor, por que é combinação? Pessoal, perceba o seguinte: quando você pega os vértices AC ou CA, você está formando a mesma diagonal. Então, a ordem entre os pontos não importa. Como a ordem entre os pontos não importa, o problema é de combinação. Só que tem um detalhe: quando você faz a combinação de 10 pontos tomados 2 a 2, você acha todos os segmentos de reta, lados e diagonais. Como nós só queremos diagonais, você faz a combinação e tira os 10 lados do decágono. Esse seria o caminho de resolução. Só que o ITA não cobrou essa questão. No ITA, pessoal, as coisas já não são tão triviais. Ele pede, nós temos um decágono, de quantas formas nós podemos escolher duas diagonais que não se interceptam. Então a ideia, pessoal, para resolver essa questão é dividir em casos. Nós vamos primeiro achar as diagonais que partem do vértice A. Então, olha só, o primeiro caso seria esse aqui. Primeiro caso, diagonal AC. Quando você pega a diagonal AC, percebam que vão sobrar 7 pontos. Vão sobrar os pontos D, E, F, G, H, I e J. Então, o total de diagonais vai ser a combinação desses 7 pontos tomados 2 a 2 menos os 6 lados. Eu tenho que tirar, pessoal, esses lados aqui, os lados DE, EF, FG, GH, HI e J. Então, perceba que eu estou achando o total de diagonais que surgem aqui. Então, nós vamos ter a diagonal AC e nós vamos ter 15 diagonais aqui, Aqui está o rascunho, pessoal, da continha, beleza? A combinação de 7 a 2 vale 21. 21 menos 6, 15. Então, nessa região, nós podemos formar 15 diagonais. Então, 15 diagonais, essas 15 diagonais não vão ter ponto em comum com a diagonal AC. Esse é o primeiro caso. Então, agora nós vamos para o segundo caso. Nós vamos agora fixar a diagonal AD. Perceba que eu estou calculando as diagonais em relação ao vértice A. Então, vamos lá. Diagonal AD. Quando você fixa a diagonal AD, vão sobrar 6 pontos. Sobram os pontos E, F, G, H, I, J. Então, o total de diagonais que nós podemos formar aqui é a combinação de 6 a 2 menos os 5 lados. Então, nós vamos ter isso aqui, total de diagonais, combinação de 6 a 2 menos os 5 lados. Os lados EF, FG, GH, HI e J. Temos aqui, pessoal, o nosso rascunho para o cálculo da combinação de 6 a 2, que vale 15. Então, 15 menos 5, 10. Vamos agora para o terceiro caso. No terceiro caso, vamos fixar a diagonal AE. Então, nós temos aqui a diagonal AE. Quando você fixa a diagonal AE, vão sobrar 5 pontos. F, G, H, I e J. Então, o total de diagonais que eu consigo formar nessa região é a combinação de 5 a 2 menos os 4 lados. Eu tenho que tirar esse lado, FG, GH, HI e J. A combinação de 5 a 2 vale 10, conforme nós podemos ver aqui no rascunho. Então, 10 menos 4, 6. Então, nessa região, nós conseguimos formar 6 diagonais, que não vão ter ponto em comum com a diagonal AE. Quarto caso. No quarto caso, nós vamos formar a diagonal AF. Quando você fixa a diagonal AF, vão sobrar 4 pontos. G, H,
e J. Então, o total de diagonais que nós podemos formar nessa região é a combinação de 4 a 2 menos os 3 lados. Eu tenho que tirar os lados GH, HI e J. A combinação de 4 a 2, pessoal, nós podemos perceber aqui pelo rascunho que vale 6. Então, 6 menos 3, 3 diagonais que nós podemos formar nessa região, que não tem ponto em comum com a diagonal AF. Quinto caso. No quinto caso, nós vamos formar a diagonal AG. Quando você forma a diagonal AG, vão sobrar 3 pontos, H, I, J. Então, o total de diagonais que nós conseguimos formar nessa região é a combinação de 3 a 2 menos os 2 lados. A combinação de 3 a 2 vale 3, conforme nós vemos no rascunho. Então, 3 menos 2, 1. Então, só tem uma diagonal aqui, ok? Sexto caso, nós vamos traçar agora a diagonal AH. Só que olha só, pessoal, quando você traça a diagonal AH, vão sobrar 2 pontos, I e J. Só que I e J só consegue determinar um lado. Então, o total de diagonais que eu consigo formar nessa região é 0. Beleza? Então, nós temos 0 diagonais naquela região. E agora, somando os 6 casos, temos 15 mais 10 mais 6, mais 3 mais 1 mais 0, que é 35. Então, olha só, pessoal, nós temos 35 diagonais formadas a partir do vértice A, ok? Essas 35 diagonais não vão ter pontos em comum, ok? Só que, olha só, nós poderíamos ter analisado em relação ao vértice B, em relação ao vértice C, em relação ao vértice D, E, F e assim por diante. Como nós temos 10 vértices, o total de diagonais vai ser 35 vezes 10. Só que tem um outro detalhe. Quando você pega a diagonal AH, por exemplo, e HA é a mesma diagonal. Então, para não contar o mesmo caso 2 vezes, nós devemos dividir por 2. Então, o total de diagonais que não se interceptam vai ser 35 vezes 10 dividido por 2. 35 vezes 10 dá 350, por 2, 175 diagonais. Beleza? Então, nós temos 175 maneiras de escolher 2 diagonais que não se interceptam em um decágono. Beleza? E aqui, pessoal, nós finalizamos a resolução de nossa questão. Se você curtiu, deixe um like, compartilhe com os coleguinhas e até a próxima. Tchau!